É isso, Valu, derrota muito frustrante do Cruzeiro, mais uma vez sendo derrotado pelo Atlético no Mineirão. E aí a gente não pode deixar de pontuar a expulsão do Gabigol, que mudou completamente o cenário da partida, né? Até aquele momento o Cruzeiro vinha melhor, dominante, conseguindo exercer bem a sua proposta que foi vista nos últimos jogos, sendo uma equipe protagonista, conseguindo atacar pelos corredores, já tinha criado uma grande chance e estava empurrando o Atlético, que claramente se sentia inibido após uma atitude irresponsável do Gabigol, e não há o que se falar a respeito da ação dele. Deveria ter sido expulso no próprio campo, o VAR acabou intervindo e houve a sua expulsão. E aí mudou completamente o cenário da partida. O Cruzeiro até seguiu defensivamente se comportando bem e sofrendo pouco, mas aí na segunda etapa, acabou que, numa falha do Cássio, mais uma falha do Cássio, um goleiro de um nível dele não pode acumular tantas falhas consecutivas. O Atlético abriu o placar, o Coelho inverteu uma boa bola para o Natanael, que cabeceou, e aí o Hulk livre, acho que muito por conta do Cruzeiro está com um jogador a menos, ele finaliza de perna contrária, e claramente o Cássio poderia ter feito muito melhor. O Cruzeiro segue se entregando na partida, o Wesley faz até as substituições no geral que tinham que ser feitas, o Cruzeiro ganha um pouco mais em fôlego, no geral, jogadores se entregam bastante, mas o Atlético, até acomodado no resultado, passa a se defender melhor, a estar até mais seguro no sentido da sua proposta de jogo. E aí, com o Cruzeiro já muito desgastado, veio o 2-0, com o Coelho, mais uma vez, tendo muita liberdade pelo lado esquerdo, ele cruza para o Hulk e na pequena área ele faz o 2-0. Um jogo em que é difícil a gente fazer uma análise fria, porque por boa parte do tempo o Cruzeiro teve que mudar completamente a sua estratégia, a sua forma de jogar, acabou se desgastando mais, mas eu acho que individualidades em específico fizeram com que o Cruzeiro fosse derrotado. E aí, para mim, elas são muito claras. Gabigol e Cássio são dois grandes atletas, grandes jogadores que vieram com status ao Cruzeiro. O Gabigol, claro, de maneira mais recente, mas que precisa ser cobrado por isso que fez. Se o Cruzeiro perder o Clássico, passa muito por ele. E também pelo Cássio, que já há algum tempo tem falhado. E talvez seja o caso até de se pensar com mais carinho se ele realmente está preparado para seguir como titular do Cruzeiro. O que resta agora é pensar no Democrata, o Cruzeiro realmente classificado com a derrota do Aimorés, mas como as coisas mudam, né? Agora o Cruzeiro é o pior dentre os primeiros colocados. Pode ser que esse cenário venha a mudar na última rodada, não só com uma vitória do Cruzeiro, porque vai depender de outros resultados, mas ao menos já tem essa vaga garantida na semi para fazer coisas diferentes e com um treinador diferente, né? Com um treinador que vai iniciar sua trajetória contra o Democrata, não tendo o cenário ideal que a gente imaginava, né? De um Cruzeiro invicto com Wesley, depois de vitória, um clássico, não vai ser. Então, tem pontos aí para o Leonardo Jardim ajustar e é pensar em frente, porque ainda dá para o Cruzeiro ser campeão mineiro, mas internamente tem que se haver maior cobrança e, coletivamente, ajustes precisam acontecer com o decorrer do tempo. É um jogo onde o Cruzeiro começa melhor e aí não tem como não pontuar essa derrota e não colocar na conta da responsabilidade do Gabriel. É o principal reforço do Cruzeiro na temporada, é o principal jogador do Cruzeiro, a principal aposta para que o Cruzeiro possa vencer campeonatos, mas é um jogador de 28 anos que já viveu muito do futebol e que não pode agir da maneira irresponsável que agiu. E acabou prejudicando um Cruzeiro que coletivamente conseguia ter muito mais a posse da bola, ser muito mais equilibrado e que poderia ter criado mais oportunidades. A partir da irresponsabilidade do Gabriel, o Cruzeiro passa a não conseguir ter mais a posse da bola e precisa de se defender, e aí entra um outro ponto do Cruzeiro. Se a gente olha para o elenco, vê um fortalecimento desse time, via uma melhora coletiva nos últimos jogos, o torcedor vê muita insegurança na meta do Cruzeiro. O Cássio, ele é um goleiro que ele foi contratado para fazer grandes defesas. Isso não tem acontecido. Ele tem falhado sistematicamente em momentos importantes. Ele cometeu uma falha muito grave na final da Copa Sul-Americana, ele cometeu uma falha muito grave hoje, então é um goleiro que precisa ser cobrado, precisa assumir. E acho que torço para que o Leonardo Jardim ele venha com esse pensamento e com essa conversa, porque se for o caso, o Cruzeiro precisa de abrir espaço para outros goleiros, até para que a gente possa observar
entender em que nível estão o Léo Aragão ou até mesmo o Otávio, porque o Cruzeiro, nesse momento, não tem nenhuma segurança na meta. E, assim, no segundo tempo, não consigo condenar o Wesley Carvalho. Acho que a postura do Wesley Carvalho, num primeiro momento, era de manter os jogadores que encerram o primeiro tempo até se dedicando bem, protegendo e fechando os espaços. Mas depois, quando ele viu que o Cruzeiro precisava, ele faz as mexidas, ele tira o Matheus Pereira, que não fez uma boa partida e não vinha se dedicando sem a bola, coloca o Bolassi, que é um jogador de mais imposição física, de mais velocidade, mas acaba que o Cruzeiro não consegue empurrar o Atlético para trás e aproveitar as oportunidades. Talvez, se a gente tem algo de positivo para destacar nessa partida, seja mesmo a atuação do Jonathan Jesus mais uma vez. Um atleta jovem que participou muito, se doou muito, mas o Cruzeiro precisa de corrigir algumas coisas. No lance do segundo gol, faltou maior pressão também do William no Coelho, deixa o Coelho cruzar com muita facilidade. Mas, infelizmente, não é o ideal você personalizar derrotas em um esporte coletivo, mas no jogo de hoje, 2 jogadores tiveram influência direta no que foi o resultado ruim. E esses jogadores são o Gabigol e o Cássio, jogadores experientes, que já têm bagagem e que precisam ser cobrados em cima disso. O Gabriel Barbosa não pode ser expulso da forma que ele foi, num confronto onde o Cruzeiro era melhor até o momento, tinha mais a posse da bola, e ele acabou prejudicando e colocando por água abaixo todo o planejamento que o Wesley Carvalho tinha desenhado para a partida. É uma pena isso ter acontecido, né? Pela experiência dos atletas. A gente também sabe, e eles também sabem, que clássicos, né? As ações costumam ter proporções completamente diferentes de um jogo comum. E aí precisava tanto de uma inteligência emocional por parte do Gabigol, como também um desempenho melhor do goleiro Cássio. E aí não estou somente falando sobre essas 2 peças, mas sim, peças que para mim fizeram a diferença para esse resultado final dessa partida. Então acho que o Gabigol, né, acaba sendo expulso, toma um cartão vermelho ainda muito cedo na primeira etapa. Como disse o Pedro, né, força o Cruzeiro a contornar a situação com um planejamento que até então era colocado, né, por parte ali do Wesley Carvalho no primeiro tempo, muda a questão do planejamento, exige fisicamente ainda mais dos seus companheiros de equipe, e aí eu acho que é um ponto crucial que acaba acontecendo com essa expulsão. Não só de ter tomado um gol, exigido fisicamente um pouco mais também dos outros atletas, é porque nesse momento da competição, onde ainda é o início da temporada, os jogadores não estão 100% fisicamente para que a gente pudesse compensar essa ausência do Gabigol. Mesmo tendo o Cruzeiro, né, uma resposta boa no primeiro tempo, de ter conseguido, né, não deixar o Atlético à vontade nesse sentido, né, de ter a posse da bola, mas conseguindo finalizar muito na meta do goleiro Cássio, o Cruzeiro tem dificuldade porque não está 100% fisicamente, não consegue compensar fisicamente a esses desfalques. Por isso, eu acho que o impacto se torna ainda maior devido a essa atitude do Gabigol. Por se tratar de um goleiro tão experiente como o goleiro Cássio, realmente não dá para ficar tomando esse tipo de gol. Nós sabemos da qualidade que tem do outro lado, precisava ter chegado junto também, não ter deixado, né, essa finalização, mas mesmo assim, acho que mostra a vulnerabilidade e a falta de confiança por parte do goleiro em meio a essa equipe. E aí é uma posição crucial do futebol. Ele precisa estar confiante no jogo e desempenhar bem. Ele é a segurança do sistema defensivo e isso acaba impactando diretamente na partida, principalmente dos outros jogadores do setor da linha de defesa. O meu ponto de destaque também é voltado para o Jonathan Jesus. Mostra, mesmo sendo muito jovem, maturidade, mostra crescimento ao lado do Fabrício Bruno, que eu tenho certeza, e nós já falamos sobre isso em determinado momento, vem ajudando muito, mas uma palavra para mim crucial nessa desenvoltura do Jonathan Jesus, que foi até o Fabrício Bruno quem comentou no último jogo contra o América. Humildade para aprender. Então, acho que demonstra essa humildade, essa maturidade, e o resultado a gente está vendo dentro do campo. Valor. Com certeza, Amanda. Vocês já estão acompanhando aí na tela a imagem do local da entrevista coletiva do técnico Wesley Carvalho,
que hoje vai encerrar, né, o seu comando técnico. A partir de amanhã, o Cruzeiro, sob o comando do técnico Leonardo Jardim, que esteve acompanhando este jogo diante do Atlético Mineiro, onde o Cruzeiro foi derrotado por 2-0. Então, daqui a pouquinho, a entrevista coletiva do técnico Wesley Carvalho, e também vão acompanhar os jogadores passando pela zona mista. Claro que sempre vamos ter que chamar a atenção da expulsão do Gabigol, mas ele se envolveu em um lance de expulsão contra um fantasma, né? O que quer dizer isso? De um jogador que deveria ter sido expulso aos 7 minutos do primeiro tempo. Isso não tira a irresponsabilidade do Gabigol, mas eu só acho importante também a gente trazer esse elemento que é um elemento real, a menos que alguém tenha uma outra opinião de que um pisão no antebraço não é uma agressão e faz parte do futebol. Repito, isso não abona em nada o erro do Gabigol, mas o cara que, em qualquer jogador que ele se envolver naquele tipo de lance, ele tem que ser expulso, mas o jogador que estava envolvido em questão, o Lianco, é um fantasma, porque ele deveria ter sido expulso aos 7 minutos. Da primeira etapa não foi isso que aconteceu, enfim, vamos seguir falando aqui. Vocês destacando os jogadores, o que vocês acham que, começar com a Amanda, lembrando sempre, né, a fala do Wesley Carvalho tem prioridade. Eu considero assim que vai ter muito trabalho, já considerava, independente da vitória, que acontecesse uma vitória do Cruzeiro, mas a gente vê alguns setores, hoje novamente o setor de meio campo, Amanda, e em especial o Matheus Pereira, eu acho que merece um capítulo à parte hoje, porque se a gente fala de um técnico que por muitas vezes não muda o seu estilo para se adaptar aos jogadores que tem, a gente tem que chamar a atenção também de um jogador que não muda o seu estilo de acordo com o que o jogo pedia. E eu acho que faltou isso muito por parte do Matheus Pereira no jogo de hoje. E, novamente, para mim, Romero e Matheus Henrique estiveram abaixo, Amanda. Para mim também, tá, Valor? Eu sempre levo em consideração a importância de um clássico, né? Não que seja menos importante ou mais importante dentro da própria competição, mas tem sim uma exigência diferente e, para mim, jogadores diferentes precisam fazer a diferença em momentos como esse, em jogos como esse. Como aconteceu com o Cruzeiro lá na Copa Sul-Americana, que eu também cobrei exatamente essa diferença, né, por parte desses atletas que precisavam ter acontecido, hoje também. E aí o nome como Matheus Pereira, né, que passa muito da criatividade pelos pés dele, né, a criatividade no setor mais centralizado do jogo, ele apoiando um pouco mais, precisava ter tido um maior número de finalizações, isso acabou não acontecendo. Então, acho que é mais um jogo em que a gente necessitava tanto dessa diferença dentro da partida e acabou não acontecendo. Você disse muito bem, o Leonardo Jardim agora assume o comando do Cruzeiro, tem muita coisa legal por parte, né, que o Wesley Carvalho deve falar sobre, já deve ter até falado sobre, e hoje ele pôde assistir, nesse sentido de ver atletas se destacando, meio a juventude, como o Jonathan Jesus, a segurança dele estar atuando ao lado ali do Fabrício Bruno, mas tem também algumas peças que ele precisa de aprimorar um pouco mais. O Cruzeiro está indo, né, agora para esse jogo contra o Democrata, tendo a oportunidade de fazer alguns testes interessantes, mas tem também pela frente jogos de grande exigência, como o jogo de ida e volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Não é terra arrasada, mas terá pela frente, sim, muito trabalho, não só coletivo, como esse resgate também de algumas peças individuais. Valu? O meio do Cruzeiro talvez tenha sido uma das grandes forças em 2024, principalmente após a chegada do Matheus Henrique, mas vem uma sequência que não é legal de jogos, né? Não foi bem contra o América, esse trio não rendeu de forma positiva e hoje contra o Atlético não foi diferente. Eu até acho que antes da expulsão do Gabigol, o Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira já estavam abaixo. Era um Cruzeiro, sim, que era superior ao Atlético, mas que encontrava muito mais facilidade de
girar o seu jogo de atacar por fora do que por dentro, porque esses jogadores estavam abaixo. E aí, no caso do Matheus Pereira, a gente espera que um cara do nível dele possa ter maior capacidade de adaptação, de entender o que o jogo está pedindo. Diga, Balu. Pode seguir. Perfeito. Então, o Matheus Pereira ficou devendo nesse sentido, até acho que em termos de entrega. E aí eu não consigo julgar o torcedor que estava no estádio e parte dessa torcida, pelo que a gente acompanhou, acabou vaiando o Matheus Pereira. A gente sabe da expectativa que o torcedor tem em torno dele, pela qualidade que ele já mostrou com a camisa do próprio Cruzeiro. Mas aí fica um desafio muito claro para o Leonardo Jardim, que é retomar o bom futebol do Matheus e desse setor de meio como um todo. Talvez até promovendo mudanças, se assim ele achar necessário. Afinal de contas, o Cruzeiro tem elenco. É claro que o Wesley conseguiu ajustar alguns pontos importantes, conseguiu até fazer coisas novas em relação ao trabalho do Fernando Diniz, e o Jardim vai poder aproveitar isso. Mas, em meio a essa questão, vai precisar tratar com carinho esse setor de meio do Cruzeiro, que, no geral, é o coração de toda a equipe. Não é diferente no caso do Cruzeiro. Infelizmente, esses 3 jogadores, nos 2 jogos mais importantes do Cruzeiro, da primeira fase do Campeonato Mineiro, ficaram devendo. O Matheus Pereira, mais uma vez, deixa a desejar, né? Acho que no primeiro tempo contra o América ele até tem boa participação, mas cai muito de rendimento no segundo tempo, mesmo o Cruzeiro tendo mais a posse da bola, e precisa de ser cobrado. É um jogador que está ali para ser esse atleta importante para o Cruzeiro. O torcedor considera isso, ele tem condições técnicas e táticas para isso, mas ele precisa de, em alguns momentos, como o Valu disse, entender que a dinâmica do jogo dele vai precisar de se adequar à dinâmica que o jogo está pedindo, que o campo está pedindo. Então, é o famoso senso de urgência. Acho que hoje, talvez, dos jogadores ali mais badalados do Cruzeiro, o único que demonstrou isso foi o Dudu, um jogador que estava muito mais atento. Com relação aos outros jogadores do meio-campo, o Lucas Romero já não vem bem desde a partida contra o Itabirito. Acho que vem desempenhando abaixo, num momento onde o Wallace está em crescimento. O Wallace até não tem recebido minutos, mas é um jogador que já demonstrou melhores atuações do que foi em 2024, agora em 2025. E sinto que o Matheus Henrique também caiu muito de rendimento. Não foi bem contra o América Mineiro e hoje também não teve uma boa atuação, acelerando, errando a jogada em momentos onde ele poderia ter um pouquinho mais de paciência. Então, esse resgate, como vocês disseram que o Leonardo Jardim vai precisar de fazer, fica muito mais importante para o setor de meio campo. É necessário que o Leonardo Jardim também tenha liberdade para que, se essas performances ruins de determinados jogadores mais tarimbados do Cruzeiro continuem, que ele possa ter a liberdade de colocar esses jogadores em algum momento no banco de reservas, porque o coletivo do Cruzeiro ele tem que ser pensado em primeiro lugar. São jogadores de muita qualidade, jogadores que podem e vão ajudar muito o Cruzeiro, mas eles precisam de desempenhar e lutar para estar naquela posição titular. Hoje não gostei da atuação do Matheus Pereira, foi substituído com razão, porque naquele momento o Cruzeiro precisava de jogadores que pudessem se dedicar mais sem a bola, não foi o caso do Matheus, e acho que o Matheus Henrique, apesar de ser substituído, ele já ser substituído mais na reta final, foi um jogador que atuou muito abaixo, assim como o Lucas Romero, e aí fica o ponto de atenção para os próximos confrontos do Cruzeiro.